Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Comissão Especial da Reforma da Previdência vota os destaques no texto e até agora somente um item teve alteração na matéria. O governo ampliou as negociações com as centrais sindicais em relação à reforma trabalhista. Os detalhes a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre a reforma da Previdência. Hoje um dia decisivo, importante em relação a essa reforma, porque a comissão especial está votando, ainda falta destaque, mas está votando justamente os destaques. Semana passada foi aprovado o texto principal e havia aí essas propostas para algumas alterações. Quem tem os detalhes para a gente é Pedro Henrique Moreira. Pedro, não acabou não, né? Eram 10 destaques. Como é que está o andamento dessa votação? Boa noite. Olá, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Isso, eram 10 destaques na pauta, né? Os deputados estão avaliando agora, analisando o destaque de número 9, a 9ª tentativa de alteração do texto do relator. De todos esses destaques que foram analisados ao longo do dia, o único que foi aprovado, inclusive por unanimidade, viu? Todos os deputados da comissão concordaram com ele. É o que permite aí que ações contra o INSS sejam movidas na Justiça Comum, na Justiça Estadual. É que pelo texto da reforma, pelo texto do relator Arthur Maia, todos os processos contra o INSS seriam remetidos para a Justiça Federal, o que, na opinião dos deputados da comissão, poderia prejudicar aquela pessoa que precisasse recorrer à Justiça contra a Previdência e que morasse numa localidade que não tem Justiça Federal. Foram mantidos como, por exemplo, idade mínima, tempo mínimo de contribuição para trabalhador rural de 15 anos, 25 anos de tempo mínimo de contribuição para trabalhador urbano e também aquela proibição de acumular pensão por morte e aposentadoria. Só vão poder acumular esses dois benefícios se os dois somados não ultrapassarem um valor aí de 2 salários mínimos. O próximo destaque, Rosiane, que vai ser analisado pelos deputados, é uma proposta do PSOL que gostaria de submeter a reforma da Previdência a um referendo popular. Depois que esses 10 destaques que estão na pauta forem analisados, a comissão ainda vai tentar um acordo para incluir mais duas propostas de alteração no texto que querem incluir aí os agentes penitenciários nas regras que foram concedidas aos policiais, que vão poder se aposentar aos 55 anos de idade, com idade um pouquinho menor que os demais trabalhadores. A gente lembra que os agentes penitenciários se envolveram aí numa polêmica na semana passada, chegaram a invadir a comissão e por isso foram retirados dessa especificação aí pelo relator, né? E é preciso esse acordo, Rosiane, porque o prazo para apresentação de emenda já se encerrou na comissão, então os deputados vão tentar tratar disso ainda na comissão para que essa questão não fique para o plenário, Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira, que vai continuar acompanhando esse debate na comissão e tendo novidades ao longo do jornal, ele traz ainda aqui pra gente ou você acompanha daqui a pouquinho ainda na nossa programação de jornalismo no Repórter Brasil. A gente vai continuar falando de reformas porque hoje também foi um dia muito importante em relação a outra pauta prioritária na atual gestão, que é a reforma trabalhista. Hoje teve reunião no Palácio do Planalto sobre isso com a bancada do PMDB no Senado. Daqui a pouquinho eu conto os bastidores para vocês desta reunião, mas Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado também, ela acompanhou a discussão, até porque os senadores falaram depois deste encontro, inclusive o líder do governo, Romero Jucá, né, Mariana, que colocou aí justamente um canal de negociação bem mais amplo com as centrais sindicais neste momento em que o Senado se articula para votar essa reforma. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Romero Jucá, inclusive, que é relator da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje ele recebeu os presidentes das centrais sindicais para a primeira rodada aí de negociações em torno da reforma no Senado e disse que a partir de agora vai haver uma negociação permanente entre os técnicos do gabinete dele e os presidentes dessas centrais, porque, segundo Jucá, o governo quer que a reforma seja aprovada rapidamente, mas tem consciência de que ela precisa ser debatida e negociada com essas centrais. Então, que a partir de agora, eles vão começar a avaliar as demandas das centrais e a melhor forma de atendê-las, se for o caso. Vamos acompanhar o que disse Romero Jucá hoje.
Não, nós iniciamos um debate com as centrais sindicais hoje. Nós colocamos a nossa equipe técnica à disposição, nós vamos estar trabalhando a partir de amanhã. Está franqueado o debate, está aberto aqui o meu gabinete para as centrais sindicais. É claro que elas têm legitimidade para colocar e defender as suas posições. O governo entende isso. Agora, nós vamos procurar discutir mérito, discutir técnica, tendo em vista que esse projeto de reforma trabalhista é muito importante para gerar empregos. Pois é, ainda de acordo aí com Romero Jucá, o que for solicitado pelas centrais e que entrar em acordo com o governo, eles vão avaliar se é o caso de modificar no texto da reforma, por meio de uma emenda que vai ser apresentada em plenário, ou se um compromisso de veto por parte do presidente Michel Temer posteriormente, ou até por meio de uma medida provisória que seria editada pelo governo depois que a reforma fosse aprovada. As centrais, por sua vez, saíram satisfeitas dessa abertura de diálogo, disseram que eles querem negociar, que eles querem dialogar com o Senado e com o governo. E, por exemplo, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, disse hoje que o texto original que foi negociado com o governo lá no Ministério do Trabalho previa, por exemplo, o fortalecimento dos acordos coletivos, mas também o fortalecimento dos sindicatos, e que esse texto foi completamente deturpado aqui na Câmara, na opinião dele, e enfraqueceu aí os sindicatos, deixando o texto desequilibrado, por exemplo. E o presidente da Força Sindical, o deputado Paulinho, conhecido como Paulinho da Força, reforçou isso, disse que para eles o mais importante agora é mudar essa questão do negociado sobre o legislado, ou seja, do acordo coletivo mais forte do que a legislação com os sindicatos mais fracos. Vamos acompanhar o que disse Paulinho da Força. Olha, tem uma série de questões, né, que nós não concordamos com a reforma que veio da Câmara. Mas a principal é que nós estamos tratando de uma legislação que é o negociado valer mais que o legislado. Ou seja, então nós estamos mudando essa estrutura sindical, né, da legislação para o negociado. E aí acaba, por exemplo, com o imposto sindical. Acabando com o imposto sindical, mantém intacta a estrutura patronal, na medida que mantém o sistema S, e quebra os sindicatos na estrutura financeira dos sindicatos. Então nós não teremos força de negociação. Então, os sindicatos e o governo começarão agora, por meio da liderança e da relatoria de Romero Jucá no Senado, a negociar, Rosiane, os pontos da reforma, e aí, no que houver convergência, o governo vai tentar acatar isso aí, seja por emendas, seja por, posteriormente, uma medida provisória. Mariana, inclusive em relação a isso, aí agora sim eu já trago os bastidores para vocês. Esse ponto sobre a possibilidade de uma medida provisória foi um dos que foram abordados na reunião hoje da bancada do PMDB com o presidente Michel Temer lá do outro lado da rua, aqui no Palácio do Planalto. O presidente se comprometeu diretamente com os senadores PMDBistas, do mesmo partido que ele, portanto, que se realmente a proposta for aprovada da forma que está e houver entendimento de que é preciso ser feito, é necessária alguma mudança aí sim vai ser editada uma medida provisória, se houver essa necessidade. Então esse compromisso já foi assumido de fato hoje na reunião diretamente pelo presidente Michel Temer. Agora essa reunião é o seguinte, é uma reunião que teve toda a bancada do PMDB, praticamente a íntegra da bancada do PMDB, inclusive o líder da bancada, o senador Renan Calheiros, que já tinha feito algumas manifestações contrárias em relação à proposta das reformas, mas que hoje, pelo menos no entendimento ali do Palácio do Planalto e até mesmo pelo tom adotado por Renan após a reunião no Palácio do Planalto, deu uma sinalização de que realmente o diálogo foi totalmente restabelecido. Como é que foi essa reunião hoje? Os bastidores somente para vocês aqui nos corredores do poder. Como é que foi essa reunião hoje? Foi feita a abertura, logo após a abertura o ministro do Trabalho fez uma exposição sobre números e fez ali a abordagem dos 3 pontos considerados principais para que o governo faça essa reforma no momento. Eu listei aqui consolidar direitos, dar segurança jurídica e gerar empregos. Foram os pontos abordados pelo ministro do Trabalho nesta reunião, especificamente, dizendo que esse era o principal objetivo dessa reforma trabalhista. E aí, durante a conversa,
conversa ali com os senadores, vários se manifestaram dizendo, né, o que é que concordavam, o que é que achavam que poderia ser mudado ou não. O que chamou bastante a atenção, de acordo com informações que eu tenho de bastidores de dentro do Palácio do Planalto, é que, por exemplo, uma observação que foi feita, de acordo com assessores palacianos, pela senadora Simone Tebet, de que mesmo quando há ali alguma divergência, o prejuízo seria muito maior para o país, ou seja, mesmo que não concorde com tudo ali que está no texto, o prejuízo seria muito maior se houver um atraso em relação à votação desta reforma. Então, a senadora Simone Tebet fez essa observação, assim, divergências são menores que os prejuízos de haver atraso nessa votação. E ainda, de acordo com as informações que eu tenho de bastidores no Planalto, o senador Renan Calheiros, nesta reunião especificamente, defendeu de fato a importância da reforma trabalhista. Ele defendeu que é preciso sim reformar a legislação trabalhista no país e disse que em relação à terceirização, ele é a favor, mas não que seja uma terceirização ampla, geral e restrita. E que, portanto, ele defende, mas que não pode ser totalmente nesses termos. Mas que, no caso das leis trabalhistas, é preciso haver modernização e que, em relação à Previdência, a informação de Renan durante a reunião foi de que a Previdência também tem de ser reformada e que os estados vivem uma situação de dificuldade. Ele ressaltou, inclusive, a situação de Alagoas, o estado ao qual pertence, e que ele tem um filho governador. Ele disse que somente lá o déficit na Previdência é de R$1 bilhão. Ao término da reunião, uma declaração forte, de acordo com as minhas fontes palacianas. Renan Calheiros disse que nada substitui um encontro como este que foi realizado hoje. Portanto, o entendimento é de que haverá sim um esforço na base governista para aprovar rapidamente essa reforma, com essa negociação ampliada com as centrais sindicais, mas com esse propósito de conseguir votar essa matéria até o fim deste semestre. A gente segue com o noticiário. Agora a gente vai para a redação da Agência Brasil conferir outras notícias com Carolina Pimentel. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. Mais de 300 agentes da Força Nacional chegaram hoje ao Rio para reforçar a segurança no estado. Eles vão se juntar a integrantes da Força que já estão no Rio desde fevereiro, quando eles foram enviados para o estado para reforçar a segurança pública por causa da paralisação de policiais militares. A permanência da Força Nacional no estado foi prorrogada por 90 dias. Esse prazo pode ser ampliado novamente se for necessário. E a atuação desse novo grupo vai ser definida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, em conjunto com a Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora vamos saber o que anda ocorrendo pelos ares, antes de a gente mudar de bloco, porque Mariana Jungmann está de olho naquele satélite, o primeiro satélite brasileiro. E aí a gente lembra que o lançamento você acompanhou ao vivo aqui nos corredores do poder. Mariana Jungmann, por onde anda já? Em que órbita está esse satélite? A gente tem um carinho por esse satélite, porque ele foi lançado bem aqui nos corredores do poder, né, Rosiane? E aí a repórter Sabrina Craide, que é a repórter de infraestrutura da Agência Brasil, foi procurar saber sobre isso, conversou com o presidente da Telebrás, Antônio Loss, e ele informou para ela que o satélite já deu 3 voltas em torno da Terra, dará mais 4 voltas, e ali, mais ou menos no sábado, ele deve chegar à posição perfeita para começar os primeiros testes de envio de informações ao Brasil, né, à Terra, para começar esses testes. Aí depois ele vai passar 45 dias, Rosiane, fazendo esses testes de envio de informações. Esse satélite é muito importante porque uma parte dele vai servir para as empresas de telecomunicações oferecerem mais quantidade de internet em banda larga, especialmente para as regiões mais remotas do Brasil. A gente lembra que o país é continental, é muito grande e ainda existem muitas regiões remotas, então vai servir nesse aspecto e também vai servir para o próprio governo utilizar em serviços como educação, segurança. Então a gente torce aí para que todas as comunicações sigam, todos os testes de comunicações sigam bem. Antônio Loss disse, Rosiane, só para a gente encerrar, disse a Sabrina Craide que o satélite, a saúde do satélite está perfeita. Ah, que coisa boa, então. A gente vai contando para vocês, assim, para vocês não acharem que é um assunto tão
Não, lá de outra órbita, né? Mariana já traduziu aí com a repórter por que é tão importante esse satélite, né? Quer dizer, pode dizer respeito especificamente para as nossas comunicações, a questão aumentar, da inclusive, banda a larga. velocidade das nossas comunicações. Olha só, velocidade de internet, coisa boa. Então a gente segue acompanhando também por onde anda e como anda a saúde a saúde do satélite é boa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você confere com a gente novidades em relação à carteira de motorista, Carteira Nacional de Habilitação. Daqui a pouquinho a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Daqui a pouquinho você vai saber os detalhes da nova Carteira Nacional de Habilitação. Mas antes, a gente confere os destaques do que vai estar no noticiário do Repórter Brasil. Catiúcia Neri, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. No Repórter Brasil de hoje, a gente vai falar da violência contra a mulher e do que pode ser feito para mudar essa realidade. A cada 15 segundos, 2 mulheres são agredidas aqui no país. A Justiça manteve para amanhã o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Lula vai falar sobre o triplex no Guarujá, que é alvo de investigação na Lava Jato. Vamos trazer também os detalhes do texto final da reforma da Previdência, que vai ser votado no plenário da Câmara. Agora, notícias internacionais, a gente vai trazer, um túnel que desabou lá nos Estados Unidos. Ele era usado para transportar materiais radioativos e a situação por lá é de emergência. A Coreia do Sul tem novo presidente, Moon Jae-in, e ele promete adotar um tom de conciliação com a Coreia do Norte. E tem mais desta terça no Repórter Brasil, você já sabe, 7h45 da noite, né, Rosiane? Obrigada, bom trabalho por aí. Até lá então, Catiúcia, eu que agradeço a sua participação aqui todos os dias. Vamos agora ao estúdio da Rádio Nacional conferir com Jéssica Gonçalves aí essas novidades em relação à Carteira Nacional de Habilitação. Carteira de motorista, né, gente? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, todas as carteiras nacionais de habilitação emitidas a partir deste mês de maio vão contar agora com um novo recurso, QR Code, aquele tipo de código que pode ser lido por tablets e celulares. A mudança foi apresentada hoje aqui em Brasília pelo governo federal. A medida é obrigatória por determinação do Conselho Nacional de Trânsito e já começou a valer. Mas os motoristas podem ficar tranquilos porque não precisa trocar imediatamente o documento, não. Dá para esperar a CNH vencer. De acordo com o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, cerca de 300 mil brasileiros já possuem a nova carteira, que não tem custo adicional. Essa tecnologia garante mais segurança, principalmente em transações comerciais, porque permite a verificação da foto e dados do portador da CNH direto no banco de dados do Registro Nacional de Motoristas Habilitados. Essa verificação dos dados é feita pelo aplicativo Lince e não depende de acesso à internet. O programa é gratuito e já está disponível para ser baixado por qualquer pessoa nos sistemas operacionais Android e iOS. A estimativa é que todos os habilitados do Brasil tenham a nova CNH com QR Code em um prazo de 5 anos, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha só, agora vamos falar aí de Lava Jato. Agora há pouco, Catiúcia Neri disse que um dos destaques do jornal é justamente a decisão da Justiça, o TRF4, de manter para amanhã o depoimento do ex-presidente Lula. Aí a gente lembra que a defesa do ex-presidente Lula tinha pedido para mudar a data, para suspender, deixar sobreestado esse depoimento, para ter tempo de analisar documentos que foram anexados ao processo. O juiz que julgou o caso, que analisou o caso, é o juiz Nivaldo Brunoni. Ele ressaltou o seguinte, que os documentos que foram anexados ao processo foram anexados justamente a pedido da defesa do ex-presidente Lula e que, portanto, não fazia nenhum sentido a defesa querer mais tempo para poder olhar essa documentação e, portanto, manteve esse depoimento para amanhã, aquele depoimento que o ex-presidente Lula é acusado de ser dono de um triplex no Guarujá. Ele nega ser proprietário desse imóvel. Agora, em relação aos processos contra o ex-presidente Lula, quem tem detalhes para a gente hoje, porque teve testemunha de acusação sendo ouvida nesta terça-feira, a gente vai até São Paulo conversar agora com Vanessa Casalino para saber quem depois, o que foi esse depoimento hoje. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O pecuarista José Carlos Bunlai foi ouvido hoje aqui em São Paulo pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, no Paraná, por meio de videoconferência. Ele foi ouvido como testemunha de acusação numa ação penal da Lava Jato, em que o ex-presidente Lula é acusado de receber um terreno como propina. Neste terreno seria construída a nova sede do Instituto Lula. No depoimento, Bunlai disse que a ideia da construção surgiu em uma conversa com Dona Marisa, que morreu em fevereiro por causa de um AVC. No depoimento, o pecuarista disse que falou a Dona Marisa que não compraria esse terreno por falta de condições financeiras e que ajudaria reunindo empresários. Explicou ainda que tratou do assunto com Marcelo Odebrecht, preso desde junho de 2015. Vamos assistir agora um trechinho do depoimento. O Instituto Lula surgiu de uma conversa com Dona Marisa, então constituí em arrumar 10 empresários que participassem do processo e levantassem o Instituto Lula, onde guardaria os presentes, as coisas, um museu, né, praticamente, que eles queriam montar. Essa é a minha participação. Eu tratei com o Marcelo Odebrecht a implementação do Instituto Lula, dos 10 empresários, que era o único empresário que eu tinha uma liberdade maior para conversar. Só para a gente reforçar, Bunlai negou que tivesse qualquer relação com a compra do terreno e, de acordo com a força-tarefa da Lava Jato, essa propriedade foi comprada pelo Odebrecht em troca de contratos da empreiteira com a Petrobras. Bunlai disse ainda que Dona Marisa não queria que o ex-presidente Lula soubesse da aquisição, mas não sabe dizer por quê. Bunlai foi preso em novembro de 2015 e já foi condenado em primeira instância a mais de 9 anos de prisão. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E olha, eu acabo de receber uma informação aqui que a produção nos passou, que agora há pouco a Justiça, eu vou ter que ler mesmo porque eu acabei de receber. Agora há pouco a Justiça Federal em Brasília determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula. A decisão do juiz Ricardo Leite é na ação penal que acusa o ex-presidente Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai, o ex-senador Delcídio do Amaral e outras 4 pessoas de tentar obstruir a Operação Lava Jato. Eles teriam tentado comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras e delator da operação, Nestor Cerveró. Para o juiz, o Instituto, mesmo que desenvolva projetos sociais, pode ter sido instrumento ou pelo menos local de encontro para a prática de crimes. A sede do Instituto Lula fica em São Paulo. Até o momento, a nossa produção não conseguiu falar com os representantes, não conseguiu contato com o Instituto Lula, portanto, se eles se manifestarem, vocês acompanharão nos demais noticiários aqui da TV Brasil. A gente segue no noticiário agora e temos novamente informações na redação da Agência Brasil. Bem, Rosiane, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o deputado da oposição Júlio Borges, afirmou que a convocação de uma constituinte pelo presidente Nicolás Maduro já nasceu morta, porque foi feita para enganar o povo. Apesar dessa declaração, a comissão presidencial para a constituinte criada por Maduro tem se reunido com segmentos políticos e sociais para definir como vão ser escolhidos os representantes que vão trabalhar na nova redação da Constituição do país. A Assembleia Nacional da Venezuela deve discutir se a convocação de Maduro, essa convocação, é inconstitucional. No entanto, o efeito dessa discussão não deve influenciar o processo, porque as decisões tomadas pelos deputados têm sido consideradas nulas por ordem do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Vamos voltar agora ao estúdio da Rádio Nacional. Hoje tinha na pauta ali na Justiça julgamento do deputado Paulo Maluf. O que é que aconteceu, Jéssica? Pois é, Rosiane, tinha na pauta, mas o julgamento da ação penal contra o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, foi suspenso na tarde desta sexta-feira e será retomado no dia 23. Maluf é acusado pelo Ministério Público Federal de crime contra o sistema financeiro. A defesa dele chegou a entrar com um recurso questionando a validade dos documentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, alegando que não foi feito laudo com perícia oficial. Mas a maioria dos ministros rejeitou o pedido. Eles entenderam que não há necessidade
necessidade de parecer técnico sobre documentos relativos à movimentação de dinheiro. A defesa também sustenta que todos os crimes apontados prescreveram. O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso e foi o único a votar hoje, disse que uma das acusações contra Maluf de ocultação de dinheiro, de apropriação de bens públicos, só prescreverá em 2019. Fachin votou pela condenação de Maluf. De acordo com a PGR, o esquema que beneficiou Paulo Maluf durou entre 1993 e 2002. Ele foi prefeito de São Paulo entre 93 e 96. Lá na segunda turma do Supremo, os ministros julgam hoje uma ação contra o deputado federal Newton Balbino, do PTB de Rondônia, conhecido como Newton Capixaba. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Roseane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora, antes de encerrar o jornal, rapidamente está ocorrendo uma votação importante no plenário do Senado, né, Mariana? Acabaram de votar, Rosiane. O plenário do Senado acabou de aprovar, em primeiro turno, uma proposta de emenda à Constituição que torna estupro um crime imprescritível. Isso significa que não haverá prazo para que as vítimas denunciem seus agressores, né? E esse é um dos poucos crimes, Rosiane, que é imprescritível, junto com que vai virar imprescritível, porque ainda vai necessitar de votação em segundo turno, depois Câmara dos Deputados, mas é junto com o racismo e com o uso de armas para atacar instituições democráticas. E teve toda uma exposição, inclusive, da relatora em plenário, né, Mariana? A gente vai falar com mais calma disso amanhã, porque agora a gente já está aqui no finzinho do jornal, mas a relatora defendeu a importância dessa PEC, sim. Simone Tebet. Amanhã, Mariana Jungmann conta os detalhes desta proposta. Até amanhã, a gente aguarda você. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.